Foi um bom jogo até, dentro do nível daquilo que a gente está acostumado a ver, um jogo com chances de gol, com momentos de domínio de uma equipe e da outra. O Bragantino, no primeiro tempo, acho que foi ligeiramente superior. A expulsão, eu coloco... Para mim, são lances assim que eu não sei como é que eles conseguem ter certeza de alguma coisa. A bola está com o Rossi vai colocar em jogo, ele repõe bem com o pé. A bola vai no Pedro. O que o De La Cruz quer? Ele quer correr. O Pedro Henrique sabe que o De La Cruz vai ganhar dele na corrida. Ele tenta fazer uma espécie de obstrução, ficar no caminho do uruguaio. O uruguaio quer correr. Ele só quer correr. Se tem alguém ali que poderia pensar numa falta, é o jogador do Bragantino, para impedir que ele corresse. Ele está atacando, por que ele vai fazer falta no cara? Aí o que acontece? Tem aquele contato, cai a imagem, uma imagem horrorosa de longe. As câmeras do estádio de Bragança Paulista são pessimamente colocadas. Você vê sempre o lance de longe, a do impedimento, horrível, muito ruim. E aí veio o mais bizarro, né? Você ouvindo o áudio do VAR. Primeiro, o árbitro não marca nada. Aí o árbitro de vídeo fala, não houve falta e tal, segue o jogo. Ok, vamos ver se tem impedimento. Né? Aí vai ver se tem impedimento, que não tem. Aí uma voz misteriosa, que pode ser do outro árbitro de vídeo, auxiliar do árbitro de vídeo, tem esse cara também, né? A gente não sabe quantas pessoas ficam ali. No Campeonato Paulista chegaram a colocar 17 integrantes da equipe de arbitragem. 17. Tem até o Quality Manager. Então alguém, talvez o Quality Manager, vai e fala, não, tem uma falta ali. E ele, com uma frase, convence o árbitro de vídeo. Como que ele muda de opinião rápido, né? É falta. Aí, o que aconteceu? Normalmente, gente, nós temos no Brasil o árbitro de vídeo que convence o de campo de algo. Né? Agora temos um outro personagem que convence o árbitro de vídeo a convencer o de campo de algo. E foi o que aconteceu. É bizarro. É um monte de gente dando opinião, né? Um monte de gente dando opinião. Exato. Então, assim, o árbitro é um fantoche. Arnaldo, o cara é um fantoche. Ele é um fantoche. Ele é um fantoche, todo mundo discutindo ali, um debate. Eu até entendo que alguém acha que foi falta, mas aquela imagem não é conclusiva o bastante para você afirmar categoricamente foi falta. Não dá para discutir, sim. Dá para discutir. Se você acha que foi, ok, beleza. Aceito a opinião, obviamente, mas não dá para falar foi comprovadamente uma falta. Ou o cara tropeçou sozinho, houve um trançapé, porque a imagem é ruim, é distante, não é conclusiva. E a origem da ideia do VAR é entrar em ação e lances absolutamente conclusivos. Ponto. Né? Aí depois tem a história do pênalti. Eu acho horroroso ficar procurando o pênaltizinho, mas não dá para um dia procura, outro dia não procura. Um momento procura, outro não procura. Procura uma falta do De La Cruz, mas aí ignora o Vitinho puxando o braço do Luiz Araújo, que entra na área e a bola vai na direção onde ele está. Um jogador do Flamengo, acho que o Léo Ortiz, cabeceia na segunda trave e ela fica por ali. E ele está caído no gramado, porque o Vitinho vinha puxando o braço dele desde fora da área. Ali eles não olharam. Então por que uma hora olha e outra hora não olha? Ou não olha nada, ou olha tudo. Não dá para ser assim. Então os caras escolhem o momento. E isso acontece contra qualquer clube. Hoje foi o Flamengo, outro dia eu falei aqui, claramente falei em todos os meus espaços, que eu acho que aquela expulsão lá, e o pênalti a favor do Flamengo contra o Atlético, eu nunca daria aquilo. Eu acho que aquilo é um acidente de jogo. Não entendo aquilo como uma tentativa de agressão, um lance acidental. Pulou para cabecear, esbarrou no colega, acontece. Mas enfim, não, é pênalti e tal, marcou o pênalti, a recomendação é essa. Eu não concordo com essa regra, eu vou questionar sempre. Porque marcaram uma parecida no jogo do Barcelona, que se dane, também vou discordar. Não é porque foi na Europa que eu vou achar que está certo. Eu acho que algumas recomendações que passam para os árbitros, elas são contra o futebol. O futebol tem contato, esses acidentes acontecem. E aquelas imagens não são conclusivas. Aí eles olham no primeiro tempo, no segundo não olham. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Qual o critério? Por que o quality manager, ou sei lá que diabo que foi o cara lá, não abriu a boca e falou, olha, parece que tem um puxão ali no braço do jogador. Não. Então uma hora olha, outra hora não olha, é uma bagunça. Independentemente do que a gente acha, se foi, não foi, se foi pênalti, se foi falta, se foi impedimento, cacete a quatro, independentemente de qualquer coisa, o fato é, não dá para o cara cada hora falar uma coisa. E aquele, não é nem um petit comitê, é um grande comitê de pessoas discutindo um lance que normalmente quem tem que dar a palavra final é o árbitro. Ele vira um fantoche. Porque falam do ouvido dele, e ele pega ali um pacote de uma decisão e o incrível poder de convencimento desse outro assistente, ou sei lá quem foi, junto ao árbitro de vídeo. Uma frase, ele fala categoricamente, não foi falta, segue, vamos ver se tem impedimento. Aí, olha, tem uma falta ali. Tem falta. Na hora. Se fosse uma imagem clara, nítida, próxima, que mostrasse uma ação do uruguaio De La Cruz em cima do Pedro Henrique, ok. Mas não é uma imagem borrada, de longe, ruim, distante. Enfim, o jogo em si, acho que foi um bom jogo do Flamengo nas circunstâncias. Não acho que o torcedor deva esperar uma grande atuação no meio de um momento de crise técnica da equipe, com partidas fracas. Né? Os progressos, se acontecerem, serão gradativos, especialmente no segundo tempo. E o Tite tem alguns pontos que ele tem que procurar se ajudar também. Então,
De La Cruz mais à frente. Não, De La Cruz tem que jogar ali entre o meia e o volante. É o cara que faz aquele miolo de campo. Ali ele participa mais do jogo, ele enxerga melhor o campo. Ele que deu o passe para o gol do Bruno Henrique, inclusive. Né? Esse é um ponto. Não tem o Arrascaeta, se ele quer um meia, coloca ali o Orhan, coloca o Matheus Gonçalves, coloca o Gerson, coloca qualquer um, menos o De La Cruz. Não, o Tite não pode tirar o De La Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade. Isso é óbvio. Tem que parar com esse negócio e trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, no sistema de jogo. Ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores. Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e antes da Copa do Mundo se deu mal. E insiste, às vezes, nesse mesmo erro. O outro é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é jogador só de corredor. Quando tem campo, ele pode ser um jogador para colocar velocidade na ponta esquerda, mas ele tem que ter liberdade para entrar na área. Você olha o mapa de calor dele contra o Botafogo e o de sábado, você vê a presença dele na área muito maior nesse jogo. Não por acaso ele deu aquela cabeçada que o Cleiton Neuer, a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo vira Neuer, né? E vira mesmo, fez uma grande defesa e depois ele faz o gol também entrando mais na esquerda, mais para o meio, que é onde o Bruno Henrique aparece muito bem, quando ele tem essa liberdade. Ele não pode ficar preso na ponta esquerda. Ele não é o Cebolinha, inclusive, com relação à característica. São diferentes. O Cebolinha cumpre melhor o papel ali que o Tite pretende para esse jogador que fica naquele setor. Ele não tem o Cebolinha, mas tem o Bruno Henrique, cara. Porra, então use o Bruno Henrique dentro daquilo que ele pode fazer de melhor. Então acho que ele, do segundo tempo, ele mexeu um pouco na estrutura do time, o time melhorou. Acho até que merecia ter vencido. O Flamengo finalizou mais do que qualquer outro jogo nessa temporada desde o início do Brasileiro. Né? Foi o jogo com mais finalizações. Foram 19, 6 na direção do gol, o que é um progresso se você pensar que contra o Botafogo nem chutou na direção do gol. Foi uma coisa horrorosa, né? Especialmente no segundo tempo. Então achei que foi um jogo bem aceitável contra o adversário que dificilmente perde em casa. Claro que, no contexto, o torcedor esperava uma vitória. Agora, o Flamengo nunca venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista desde que a multinacional austríaca comprou o clube do interior de São Paulo. Nunca venceu ali. Então, tomou de 4-0 no ano passado. Então, não foi um resultado ruim, foi uma atuação aceitável, boa até em alguns momentos. E é claro que aí a expectativa do rubro-negro fica para o jogo de amanhã contra o Palestino e a sequência sábado contra o Corinthians, para ver se o time vai jogar melhor e se o Tite não vai ficar, digamos assim, tolhindo o potencial do Bruno Henrique amarrando a ponta esquerda ou mexendo no posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz, hoje em dia, o Arrascaeta você não pode contar sempre, já está fora do jogo de amanhã. Então o De La Cruz tem que ser aquele cara assim, onde esse bonitão aqui se sai melhor? É aqui que você vai jogar. Se for da direita, na esquerda, no meio, de cabeça para baixo, atrás do gol, onde ele quiser. Coloca onde ele quiser, o resto que se vire. Ele monta o time ao redor. É uma coisa óbvia, gente. Isso é básico, né? Então acho que o Tite tem que se ajudar também. E tem que dar entrevista, né? Antes do jogo e depois do jogo. Antes do jogo, César Sampaio. Depois do jogo, os dirigentes. Se vocês querem falar lá, os cartolas, fala o Tite, sai o Tite, os dois falam e acabou. Mas não, o Tite nem falou. Aí realmente é dose, né? Ele tem levado aquele séquito dele lá, né, Trajano? E aí, no começo do jogo, fala o Titinho, fala o César Sampaio, o Tite vai meio que... Titinho não, Titinho bombado, Titinho bombado, né? Porque ele é um... Titão. Não. A pergunta que eu quero fazer a você e a todos presentes aqui no nosso painel é se acabasse o VAR no futebol brasileiro e o juiz só tivesse acesso ali no campo às imagens, mas ninguém do VAR poderia se manifestar. Se o juiz tivesse alguma dúvida, podia até recorrer às imagens. Melhoraria a qualidade do que está acontecendo? Vamos fechar o Campeonato Brasileiro. A ideia é a seguinte, pelo que eu entendi. Aconteceu lá, o jogo do Flamengo teve falta. Aí o cara do VAR fala, Não, o cara do VAR não fala nada. Não. Tem nada, como é que vai ter nem cara do VAR? Mas ele vai ao VAR como? Sozinho? Se ele tem alguma dúvida, ele vai ao monitor, entendeu? Se ele tem alguma dúvida, mas normalmente ele não tem dúvida, ele só tem dúvida quando ele acha ele pode ter, né? Se foi agressão. O lance do São Paulo, por exemplo. O lance do São Paulo. O cara viu lá, o cara atingiu o Caleri. Aí se o árbitro acha que será que foi cotovelado? Você acha que não foi cotovelado? Não, mas ele não viu, ele não vai ter dúvida. Né? Então, para facilitar, mas ele percebeu que aconteceu alguma coisa. Tira o vídeo. Volta a arbitragem de antigamente, do tempo do Mário Viana, do Armando Marque, do Arnaldo César Coelho, do Seraquém. Muito melhor. Sabe? Ficaria menos complicado, porque do jeito que está indo a coisa, eu não sei, isso é quinta rodada no Brasileiro. Nós vamos parar onde com essa história? Eu acho que a gente só ia mudar de quem a gente ia reclamar, eu acho. E só para a gente sempre reclamou. Exato. A gente sempre reclamou só do assoprador de apito. Hoje a gente acrescenta o VAR.
é tirar o bode da sala, Zé. Entendeu? Mas a porcaria continua a mesma porque o nível é muito baixo. Enquanto não se profissionalizar a arbitragem no Brasil, e isso é um processo, vai ser isso, velho. Vai ser isso. A arbitragem não é bico. E aqui no Brasil é bico. Não, isso está acontecendo uma coisa pior. O árbitro agora, ele tem o VAR ao lado dele. Ele não apita. Sim. Ele tem uma muleta. Ele tem uma muleta. Isso. Ele tem uma muleta. Isso. Agora, quando a muleta, o que acontece? Eu entendi esse ponto do Trajano, mas e se fosse assim, Mauro? Vamos lá. Por exemplo, jogo do Flamengo. Então o VAR fala, recomendo que você olhe se teve falta no De La Cruz. Mas o VAR não pode falar antes. Não, silêncio. Isso aqui é um exercício. Porque aí existe um processo de convencimento. Acho que esse é o problema. Ficar lá depois de meia hora. Aí o árbitro fala, não, eu acho que não foi. Ele fala, não, mas vê direito. Vê na outra câmera. Vê aqui por trás. Vê por cima. Vê pelo lado. Só bota a imagem lá pro cara. Eu, nesse ponto, acho que poderia melhorar. O juiz decide. Sem interferência lá, como disse o Mauro, do Quality Manager. Como é que é? É uma voz misteriosa, Mauro? Tem uma voz que entra ali, que eu presumo que seja o árbitro de vídeo auxiliar, né? Que ele tem um auxiliar. Mas não sei se é ele. Pode ser qualquer um. Tem várias pessoas lá dentro. Então quem é que está falando? Né? Não sei quem está falando, mas a voz, esse ponto do Trajano é interessante. Tem um debate para tentar convencer o árbitro das coisas. Exato, não deveria ter debate. Ali a questão é a análise do árbitro de vídeo, ele tem que analisar sozinho, no máximo discutindo com esse camarada aí, que em tese ele entra para falar de impedimento, para auxiliar nas situações de impedimento, mas ele pode até dar o pitaco dele. Mas a maneira que a coisa é feita é bizarra, é uma discussão, é um debate acalorado. E o mais incrível que eu acho nesse lance aí é o árbitro em campo, um fantoche, o árbitro de vídeo tem uma opinião, ele fala, não tem nada, não tem falta, aí quando alguém fala, olha, parece que tem uma falta ali. Tem falta. Assim, ele rapidamente se convenceu, quer dizer, parece uma pessoa fácil de se convencer, né? Quer dizer, o cara não tem convicção do que está falando. É muito bizarro. É muito bizarro. E a CBF acha normal. Aquela discussão, aquele forró-bodó toda vez que tem. É toda hora aquilo. O camarada apita ouvindo aquela gritaria no ouvido dele o tempo todo. Já são ruins. Imagina com aquela confusão toda. O fato é, imagens não conclusivas deveriam ser descartadas na análise. Não dá para ter uma certeza absoluta de nada ali. Você pode ter uma opinião, certeza não dá. Desculpa, não dá. Consegue ter certeza por intermédio daquilo ali, eu acho até meio pretensioso.